a primeira impressão aqui, tirando ele da caixa, é que a pegada tá muito boa. E vamos ao design interno do ROG Xbox Ally X. E é claro, temos também a nossa comparação obrigatória aqui com o Steam Deck. Quando o assunto é uma potência mais baixa, pensando em uma bateria que dura mais do que 1h30, aí o Z2 Extreme brilha, trazendo aí até 40% a mais de desempenho. É por isso que eu falo do SteamOS, gente. Olha isso aqui, ó. Isso aqui acontece com frequência, esses pequenos inconvenientes causados por um sistema operacional de PC num console portátil. Pariu, eu não consigo puxar o teclado aqui. E olha só, senhoras e senhores, o que acabou de chegar aqui na bancada do Loop Infinito. O novo ROG Xbox Ally, na versão X, que a gente recebeu aqui para testar, que é a versão mais potente desse console portátil. Já cobrimos aqui no canal o lançamento do primeiro ROG Ally, que é esse carinha aqui, hoje na cor branca aqui na bancada. Depois conhecemos o ROG Ally X, que trouxe melhorias, em especial na autonomia da bateria. E hoje vamos conhecer essa novidade aqui, o ROG Xbox Ally X, que é o sucessor do ROG Ally X. Então ele traz um chip mais potente, o Z2, nessa versão X é o Z2 Extreme da AMD. Lembrando que tem um ROG Xbox Ally normal também, que aí é o Z2A, um chip um pouco mais simples. Mas o mais legal é que esse é o primeiro console portátil da marca Xbox. Existe uma parceria entre a ASUS e a Microsoft para otimizar a experiência do Windows, que a gente tem aqui no console portátil, que era muito necessário nesse tipo de produto, e trazer jogos Xbox, trazer a experiência Xbox para o console portátil aí da ASUS. E sim, esse é o primeiro Xbox portátil que está chegando aí ao mercado. Então bora abrir essa... Vamos ao unboxing, que eu tenho muito benchmark para fazer aqui nesse vídeo. Ó, vou tirar um lacre aqui do lado, tirar o outro lacre aqui do outro lado. E tem mais dois aqui, pera aí. Aqui também, mais um aqui embaixo e o último. Lembrando que, ó, o produto aqui, ó, já está sendo vendido oficialmente aqui no Brasil, já tem o selo da Anatel. Aqui estão todas as especificações técnicas dele, que a gente vai olhar daqui a pouco. Mas o que eu quero saber agora é o que vem dentro da caixa. Olha lá. Outra caixa, no caso. Mais um lacre aqui. Mais outro lacre aqui desse lado. E vamos conhecer esse novo ROG Xbox. Ah lá, tirando a tampa aqui, a gente já tem... Bom, tem um papelzinho aqui indicando sobre o carregamento, algumas instruções rápidas para ligar e tudo mais. E aqui o console, o ROG Xbox Ally X em mãos, com esse design diferenciado, com essas... Como é que chama? Essas pernas aqui dos controles, ó, dos lados. O que dá uma pegada... Ó, nem tirei do plástico ainda, mas tá confortável, viu? Tá bem bacana. E vamos ver o que mais que nós temos aqui na caixinha. Ó, tem uma outra pequena caixa aqui, vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro. Nós temos o manualzinho. Opa, peraí. Um veio certo, o outro veio de ponta cabeça. Não fui eu, hein? Aí, ó. Agora, puxando essa tampa aqui, nós temos um fio da tomada do carregador. E puxando essa outra aqui, o carregador dele, que é, acho que é igual ao do ROG Ally X. Um carregador aí de 65 watts, USB tipo C. E acho que é só aqui na caixinha. Deixa eu ver, às vezes tem uma placa de vídeo aqui dentro, né? Mas acho que... acho que hoje não, acho que hoje tá tudo certinho. E o que realmente interessa, tirar o plastiquinho dele aqui, ó. Aí! ROG Xbox Ally X em mãos. Eu tinha a sensação que ele era muito maior do que o ROG Ally normal, mas não. Ele continua grande, é claro, mas a primeira impressão aqui, tirando ele da caixa, é que a pegada tá muito boa. Esse grip que a gente tem aqui pelas pernas, que simulam um controle, assim, é anti-portabilidade, né? Porque ocupa mais espaço. Mas tá bem confortável. Agora eu vou ligar ele aqui, porque eu quero ver como que ficou a experiência da configuração inicial. Tá inicializando, já dá para ver o RGB aqui embaixo dos dois analógicos. Republic of Gamers na tela. E realmente a pegada é muito boa. Olha lá, Xbox, ROG Xbox. E o que eu quero ver aqui é se melhorou aquela experiência de configuração inicial que eu reclamava nos consoles portáteis. Que a gente sempre ia para aquela tela do Windows padrão, nada otimizado para um portátil. Aqui tem a promessa de estar mais otimizado, de bater o Steam Deck. Será? Just a moment com aquele logo do Windows carregando. Acho que não chegamos lá ainda.
Bom que dá para instalar um SteamOS, hein? Olha lá, pronto. Windows subindo aqui. Definitivamente não é dessa vez. Nós ainda temos a mesma tela de configuração. Mas pelo menos agora dá para usar os joysticks, ó. Já é uma melhoria. Então a gente já tá vendo aí os primeiros... Não, calma. Vixe, vai baixar a atualização. Olha, eu esperava uma interface um pouquinho mais otimizada. Apesar de que dá para usar os botões do console, apareceu ali, né, o logo do botão, e os direcionais funcionam. Então, temos melhorias, houve um progresso, mas ainda não chegamos lá. Agora, deixa eu fazer aqui 1 milhão de atualizações do Windows, vamos rodar benchmarks e depois eu trago para vocês, depois da vinheta, a minha análise sobre o ROG Xbox Ally, quase errei o nome, ROG Xbox Ally X. Roda a vinheta e vamos nessa. Depois de uma configuração inicial um pouco frustrante por conta do Windows 11, as coisas melhoraram bastante, porque finalmente eu estou vendo a experiência em tela cheia que a Microsoft prometeu. Essa daqui é a Xbox FSE, Full Screen Experience. E é aqui que a gente tem uma interface centralizando aí todo o nosso conteúdo, outros jogos aqui também do Game Pass e por aí vai. Tudo isso, ó, ocultando a área de trabalho do Windows. Se você quiser, você pode ir para o modo desktop, mas por padrão, você tem aí a experiência de tela cheia do Xbox, o que é uma grande vitória. Esse é o primeiro console portátil com o Windows que traz essa interface. Então, ó... agora sim! Mas calma, que esse daqui é só o primeiro passo. Então vamos começar a nossa primeira análise desse que é o primeiro console portátil com a marca Xbox. Porém, ele é muito mais um ROG Ally X2 do que um console Xbox. Na verdade, o que ele tem de diferente também já está chegando no ROG Ally original e também na versão X, né? A gente está vendo aí as melhorias, a interface Xbox também vindo por meio de atualizações para esses dispositivos. Então, no começo, o ROG Ally X, você não podia nem usar o botão aqui como mouse, né? Como cursor para controlar. Agora você já pode, então ele vai recebendo atualizações aí ao longo dos anos e vai ficando melhor. E lembrando também que o ROG Xbox Ally X chegou no Brasil custando R$ 11.108,89. Se você pagar à vista, tem um descontinho, sai 10 mil. Isso pela versão que a gente está testando aqui hoje, com o chip Ryzen AI Z2 Extreme. Tem também um modelo mais simples, que esse fica na faixa aí de R$ 6.000, porém com um desempenho inferior. E com um preço tão alto, é claro que é inevitável aquela clássica comparação com o Steam Deck, né? Já que o Steam Deck custa 3 vezes menos do que o ROG Xbox Ally X. Não só aqui no Brasil, viu? Nos Estados Unidos também. Gente, é difícil não ser fanboy do Steam Deck, mas já admito aqui logo de cara, fanboy do Steam Deck, eu gosto demais. É o software. Estamos no caminho certo, a Microsoft deu um passo para frente no ROG Xbox Ally X, mas ainda tem muita coisa para melhorar. Antes disso, vamos começar com o que já é excelente, que é o hardware que nós temos aqui, que melhorou, viu? Eu sei que olhando ele assim, né, por conta que no design nas laterais, nessas pernas que a gente tem aqui simulando um controle, ele parece bem maior, mas ele não é muito maior não, ó. Porque nós temos o ROG Ally X, aqui o ROG Xbox Ally X, e a gente vê que ele é um pouquinho só mais largo, e é claro, né, ele também fica um pouquinho mais para cima aqui, por conta aí desse design com as pernas dos controles aqui maiores. Mas se você quiser ver um negócio grande, lá coloco aqui, ó, o Legion Go original. Esse sim é bem maior. E é claro, temos também a nossa comparação obrigatória aqui com o Steam Deck. Então o Steam Deck consegue ser um pouquinho mais largo ainda do que o ROG Ally Xbox. ROG Xbox Ally X, aí esse nome vai ser difícil. Mas o ROG Xbox, ele tem essa inclinação e ele é o mais alto de todos. Então, eu acho que é o que mais ocuparia espaço aí na mochila. Mas isso tem, né, uma justificativa, que é a ergonomia. Ele também está mais pesado do que a geração anterior. Ele pesa agora 715 gramas, por conta desse design. Tem mais material aqui. Antes era 678 e agora são 715 gramas. Ele tá mais pesado.
Mas você não percebe isso, porque ele é muito, mas muito mais confortável. E de longe é o mais confortável desses que estão aqui na mesa. Eu acho que de todos os consoles portáteis que eu já usei, esse é o mais confortável. O menos confortável, isso é fácil, o Nintendo Switch. Aquilo lá tem zero ergonomia. Tanto o 1 quanto o 2. Eu tive os dois, hein? Isso aqui é delícia. O Steam Deck já tinha essa curvinha aqui, ó, que é muito ergonômica também. Mas esse daqui, a hora que você pega ele, ó, é bom. Mas convenhamos que fora o Nintendo Switch, nenhum desses consoles portáteis com Windows é realmente portátil, né? Se você vai levar ele na mochila pra lá e pra cá ou vai viajar com ele, você vai colocar ele numa capinha, num case e vai ocupar um baita de um espaço. Então, por que não já fazer um negócio mais ergonômico, né? Que tem aí uma pegada boa. E essa é a ideia, parece que você está segurando um controle Xbox aqui, né? Então, eu achei que foi uma sacada legal e consigo ver as outras marcas copiando esse estilo muito em breve. Fora isso, a gente não tem grandes diferenças no design e nos controles em relação à geração anterior. Talvez a maior diferença visual seja esse acabamento na frente, que é levemente inspirado no que a Sony fez nos controles do PlayStation 5, e quando a gente chega bem perto, a gente vê que está escrito ROG Xbox por todos os lados. Também temos um botão dedicado para o menu do Xbox e o resto na frente é igual, porém com a promessa de que os botões não afundem, porque esse era um problema recorrente no ROG Ally X. O botão eventualmente ele ia afundando, então parece que agora ele está um pouquinho mais rígido. Ele ficou alto demais para o meu gosto, tá? Eu não acho ele muito confortável, prefiro os do Steam Deck. Fanboy, uma desgraça. Prefiro um pouquinho do Steam Deck, que é um pouquinho mais suave, mas não é uma experiência que atrapalha no jogo, mas uma questão de hábito. Os gatilhos aqui em cima também são exatamente iguais. Ele tem um bônus que agora ele fica parado em cima da mesa. O anterior não. Na verdade, eles são iguais em sensação, mas quando a gente observa o tamanho, a gente vê que como a versão Xbox ela é um pouquinho mais larga e um pouquinho mais grossa também, esses botões, ó, estão um pouquinho maiores, tanto o botão e o gatilho. Mas a sensação quando você aperta eles é a mesma. Em especial o gatilho é muito bom. Esse é melhor que o do Steam Deck. Agora, em conectividades, saídas de ar, posição dos alto-falantes, isso não mudou. A gente continua aí com duas portas USB tipo C, sendo que uma delas é USB 4.0, a outra é 3.2 Gen 2, então uma é de 40 gigabits, a outra é de 10 gigabits. Ambas tiram aí um sinal de vídeo via DisplayPort e podem ser usadas para o carregamento do console. Temos também uma entrada para cartão microSD, lembrando que esse modelo aqui que eu estou mostrando no vídeo chega com 1 TB de armazenamento. Tem também aqui a conexão P2 e o botão aí de liga e desliga, que também pode ser usado para desbloquear o console por meio aí da impressão digital. Agora, na parte traseira, eu tenho uma reclamação, algo que me incomodou. Enquanto eu gostei muito desse redesenho da gente ter essa parte mais ergonômica, esses botões M1 e M2 aqui atrás, que você pode personalizar, né? São os botões que macro, né? Você escolhe exatamente a função que vai rolar ali. Eles não ficaram legais com essa configuração aqui, porque quando a gente pegava ele assim, ó, então, eu peguei o console aqui, beleza, as minhas mãos vão ficar aqui, né? Os dedos estão flutuando aqui. Agora, quando você pega aqui, você dá uma abraçada aqui, né? E aí não é mais tão legal, você tem que fazer um esforço para chegar ou já pensar em segurar diferente. Isso é uma coisa que o Steam Deck faz um pouco melhor. Lá vai ele de novo. Isso é uma coisa que o Steam Deck faz um pouco melhor, porque ele coloca os botões de macro bem aqui, ó. Então já tá aqui no jeito para apertar. Então senti que faltou um pouquinho de atenção nesse design aqui, mas não é algo que, assim, é um grande problema. Só poderia ser mais ergonômico. Mas eu particularmente nem uso muito esses botões, então pra mim não fez muita diferença. Agora, uma coisa que me incomodou um pouquinho nesse direcional digital é que às vezes se você apertar muito para frente, ele não registra, ele registra para baixo ou para cima. Mas esse é um problema já conhecido e não evoluiu em relação ao ROG Ally original, o que é uma pena. Mas tirando esses dois detalhes, é uma experiência bem confortável, lembrando que os joysticks analógicos são os mesmos em relação à geração anterior, não tem Hall Effect, não evoluiu nesse sentido, mas ainda assim eu gostei da experiência. Uma pegada boa o console, eu acho que em termos de design é isso, uma excelente pegada. E agora chegou aquele momento, vamos abrir aqui o ROG Xbox Ally X para ver como é por dentro e se a gente ainda consegue fazer aquele upgrade maroto
nas memórias. O processo para abrir ele é quase exatamente o mesmo, só é diferente porque nós temos 3 parafusos nessa parte inferior aqui que antes não existiam porque a gente não tinha essa partezinha aqui, né? Então, bora lá, vamos abrir ele aqui e vamos ao design interno do ROG Xbox Ally X. Olha aí, esse é o console por dentro. A gente tem um cabinho flex aqui que conecta os botões macro ali, né, na parte traseira. Vou remover ele. E agora a gente consegue observar aqui como é essa parte interna. 2 coisas me chamam a atenção. A bateria de 80 Wh, pode não parecer grande essa bateria aqui, mas está escrito aqui, inclusive, que ela tem essa capacidade de 80 Wh, mas ela é gordinha, viu? Porque o console, ele, né, tem uma espessura aí considerável, então é uma bateria que tem uma profundidade bacana. Outra coisa que chama a atenção é o slot para SSD, que assim como no ROG Ally X, suporta aí um SSD NVMe com o tamanho completo, ou seja, o 2280. Não precisa ficar comprando aquele menorzinho, que às vezes é mais caro, né? O 2230. Então você pode fazer um upgrade de memória. Como esperado, memória RAM não dá, é tudo soldado aqui na placa. E uma outra coisa que eu observei aqui que me chamou a atenção é a quantidade de vazio que tem, né? Porque ele ficou maior, ficou um pouquinho mais grosso. Eles até tentaram otimizar essa área do grip que a gente tem aqui, né? Essas pernas de controle, mas sobrou bastante espaço. Então a gente vê aqui, ó, espaço vazio, espaço vazio, espaço vazio. Daria para aprimorar um pouquinho mais aqui, talvez colocar mais bateria. Eu acho que daria para chegar em 99, né, que é o limite para você poder entrar no avião. Podia ser uma bateria de 99 Wh, hein? Ia ganhar mais meia hora de jogo. E aqui no detalhe, no centro, o chip Ryzen AI Z2 Extreme com um cooler duplo, um único heat pipe aí, que leva para 2 ventoinhas para a dissipação do calor, que inclusive não mudou em relação à geração anterior, é o mesmo sistema de resfriamento que a gente tinha aí no ROG Ally X original. Então tá aí por dentro esse design que eu acho super legal ver, né? Como é um PC no tamanho de um console portátil. Dá pra fazer bastante coisa nele. Empolgante! Daqui a pouco vamos fazer um mod aqui com uma bateria maior. Fizeram isso no ROG Ally original, né? Cortaram a carcaça e deixaram a bateria saltada pra fora. Questão de tempo. É por isso que eu falo do SteamOS, gente. Olha isso aqui, ó. Isso aqui acontece com frequência, esses pequenos inconvenientes causados por um sistema operacional de PC num console portátil. Pariu, eu não consigo puxar o teclado aqui. Olha lá, sumiu o teclado. Ele tava aqui agora. Sumiu o teclado, a tela jogou pra cima. Reiniciar de novo. Eu tenho 3 segundos pra colocar o meu PIN. E olha que tá a versão mais atual aqui do negócio, hein? Esta não é a experiência que eu gostaria de ter num dispositivo que custa mais de 10 mil reais! Bicho! Aparece! Eu não vou ligar um teclado externo não, cara. Isso tem que funcionar. Enquanto a gente tenta iniciar pela 3ª vez, ó, esse carinha aqui nunca me deu essa dor de cabeça, tá? Só comentando. Eu quero gostar de você. Me deixa gostar de você, Windows. Tem que correr agora, ó. Pera aí. Vai. Põe o PIN. Rápido. Aê! Mas vamos lá. Quando eu digo que estamos dando um passo pra frente, é justamente isso daqui, ó. Ele iniciou, agora ele está iniciando o Xbox e vai... Demora um pouco. Mas ele vai iniciar a interface já focada em um console portátil, ó lá. Acabou de iniciar aqui e não o desktop. Você pode ir pro desktop se você quiser, mas senão você vai ficar nisso daqui. A gente já vai falar um pouquinho disso, mas agora o assunto é tela. Vamos falar sobre a tela dele. E assim, não tem muito o que comentar sobre a tela do ROG Xbox Ally X, porque é a mesma tela que a gente já tinha no ROG Ally X. Uma tela de 7 polegadas, Full HD, com 120 Hz de refresh rate variável. E é isso, uma tela IPS, LCD, não é OLED. Pela faixa de preço a gente gostaria, né, que fosse aí uma tela OLED, mas não é uma tela LCD ruim. A experiência de som também é a mesma, a gente tem os 2 falantes aqui, eu não percebi diferenças aí em relação à geração anterior, então não tenho muito o que comentar a respeito disso. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as especificações técnicas, e aí agora vamos ver, ó, a forma de alternar aqui para a área de trabalho. Você toca aqui
algumas vezes até ele responder, dá um continuar e pronto. Estamos aí no desktop já com esse wallpaper. A partir daí, a gente tem a experiência tradicional de um console portátil com Windows. Mas estou puxando essa tela aqui só porque quero falar um pouquinho agora sobre as specs, né? O chip que nós temos aqui, que no papel parecia um chip que ia dar um grande salto de desempenho. Mas na prática, 5 a 10% em relação à geração anterior. Ai, que pena. Então vamos lá, aqui a gente tem o Ryzen AI Z2 Extreme, e existe a versão mais básica não Extreme, e existe a versão Extreme sem AI também. O que quer dizer esse AI aqui no nome? Quer dizer que ele tem uma NPU. Nessa versão a gente tem aí 50 TOPS disponíveis para transformar o console portátil em um Copilot Plus PC também, trazer recursos aí de inteligência artificial. Mas quando a gente fala de jogos, o mais interessante seria o Auto SR, que é o Auto Super Resolution, um recurso prometido aí pela Asus e pela Microsoft nesse produto, só que ainda não chegou ao mercado. Era prometido no lançamento, mas ficou para janeiro. A gente aqui no Brasil tem que esperar um mês, lá fora tem que esperar um pouco mais. E a ideia é um recurso similar ao DLSS, usando inteligência artificial para melhorar o desempenho por meio de técnicas como um escalonamento inteligente. E aí faz sentido a gente ter essa NPU num console gamer portátil. Eu acho que tem o potencial de ser um dos recursos mais legais para aumentar o desempenho nessa tela pequena aqui, mas, né, uma pena que a gente não tem ainda para avaliar nesse momento. Então é isso. Agora na CPU nós temos a mesma quantidade aí de núcleos e threads, são 8 núcleos com 16 threads, porém agora combinando duas arquiteturas diferentes, Zen 5 e Zen 5C, trazendo 4 núcleos mais focados em desempenho e 4 núcleos focados aí em eficiência. E é por isso que ele traz um pouquinho mais de eficiência em relação à geração anterior. E o clock máximo foi reduzido de 5.1 para 5.0 GHz, mas o mais interessante é a questão da GPU e da memória. Agora nós temos aqui 24 GB de memória nesse modelo, só que essa memória não é compartilhada com a GPU. A GPU tem aí os seus próprios 8 GB de memória dedicada, porque na geração anterior a memória sempre foi compartilhada. Agora a GPU tem aí a própria memória. Essa GPU, a Radeon 890M, traz melhorias significativas em relação à geração anterior no papel. Na prática, a gente não está vendo um ganho tão alto quanto os até 50% a mais de desempenho em teoria, pelo menos nesse momento, né? Tem que ver aí com a questão do Auto SR, depois se vai ajudar. Mas o que nós temos aqui nessa GPU são aí agora 16 núcleos RDNA 3.5, antes a gente tinha apenas 12 núcleos RDNA 3.0, então traz um poder computacional de 5.9 teraflops. Antes no ROG Ally X com o Z1 Extreme a gente tinha 4.1 teraflops. Então quando a gente bota ali, faz as contas, núcleos, shaders, etc., era para a gente ter um salto muito mais alto no desempenho. Porém o que a gente está vendo é um ganho de 5 a 10% na prática nos jogos, o que não é muito, né, de uma geração para outra. Ah, e ainda não tem o Wi-Fi 7, viu? Ele ficou com o Wi-Fi 6E. Uma pena. E finalmente vamos ao que realmente interessa, que é a experiência nos jogos, o desempenho e também a autonomia da bateria. Eu sei que é isso que vocês querem saber. E bora lá. Primeiro, a experiência de jogar nesse hardware. Assim, o controle é muito legal, como eu já comentei, né? A ergonomia dele é realmente muito boa, tem uma pegada bacana e é mais confortável aí para você jogar por um período mais longo de tempo. Já o desempenho me decepcionou um pouquinho, porque a gente tem aí um ganho de 5 a 10% no Z2 Extreme em relação ao Z1 Extreme aí da geração anterior. Pelas specs a gente esperava, nossa, vai dar um grande 50% a mais de desempenho. E não foi bem por aí. Exceto quando a gente fala de um baixíssimo consumo, quando a gente está ali no perfil de 10 watts ou menos. Aí a gente tem um ganho significativo no desempenho porque o chip está bem mais eficiente. Agora, com relação à bateria, é a mesma coisa em relação à geração anterior. Um chip que tem um consumo, ele é um pouquinho mais eficiente, mas no geral é muito parecido, então a gente não tem muitas diferenças na experiência da bateria. Mas vamos falar de tudo isso com mais detalhes agora. E começando, né, pela experiência do console portátil que melhorou. Bom, teve uma coisa que me atrapalhou um pouquinho, porque a Asus mudou a posição dos botões que são como se fosse o Select e o Start, digamos assim, para você entrar, pausar o jogo ou entrar nos menus. Esses dois botõezinhos aqui ficavam em cima antes, e agora eles estão aqui embaixo.
E eu me confundi ó, o tempo todo chamando o menu que eu não queria chamar. Enfim, rolou aí uma curva de aprendizado aí no começo. E com relação a esses outros 3 botões, é aqui que começa a confusão. Eu não sei se é só uma confusão minha, porque eu tô me acostumando ainda, ou se o desenho ficou confuso mesmo. Porque o que você imagina que um botão que tem o logo Xbox vai fazer? Ele vai abrir a interface do Xbox, né? Quando eu aperto esse botão aqui, ele abre o overlay Xbox, que é o que acontece nos PCs quando a gente aperta Windows G. Vem aquele overlay com algumas informações do jogo, alguns atalhos, menus, as métricas também, para você ver quadros por segundo e por aí vai. Se eu apertar de novo, eu saio, e se eu apertar esse outro botão aqui do lado, eu abro o mesmo menu. É o mesmo overlay, só que ele vem aqui no centro de comando da ASUS, ao invés da Home aqui, onde ele estava antes. Então, esses 2 botões, eles desempenham uma função muito próxima, né? Esse daqui você vai direto para o centro de controle, esse daqui você vai para o início, mas é tudo na mesma barra, no mesmo overlay. E aí, para você abrir aquele aplicativo Xbox de verdade, é esse outro botão aqui. E essa é a parte que me buga um pouco, porque eu achei que essa interface, né, Full Screen Experience Xbox, seria ativada com o botão, assim como é nos consoles. Mas não, a gente só consegue abrir aqui. E aqui, na verdade, você vem para a biblioteca de jogos. Você não vem para o início aqui, que é para você, né? Para você ver o que você estava jogando, os destaques e tudo mais, a experiência Xbox. Eu acho que aqui que o botão deveria funcionar. E aí eu tenho um outro problema que é, quando você aperta de novo esse botão, você não volta para o jogo. Você não consegue voltar para o jogo. Antes era assim, ó. Você apertava aqui, ó. Pum, foi aqui para a tela. Você apertou de volta, saiu. Aqui não vai de jeito nenhum. Ou eu sou muito burro, ou o negócio não é muito intuitivo, porque eu não achei nenhum botão aqui que sai dessa interface e volta para o jogo. Se eu apertar até os outros botões aqui, ó, nenhum vai. Ele até abre o overlay em cima desse aplicativo, mas não volta. Para voltar, você tem que vir aqui, deslizar de baixo para cima, e aí selecionar o jogo, e aí você volta para o jogo. Não é possível. Eu até agora acho, se alguém souber, comenta aí, deixa aí nos comentários, porque até agora eu tô achando que eu tô sendo muito burro e não tô vendo. Mas tá escrito voltar aqui, Will, você é burro. Mas eu aperto voltar e ele volta pra tela de início dessa tela. Então, não sei. Eu apertei os botões aqui atrás, macro. Deve dar pra configurar um botão, mas a experiência saindo da caixa é essa. O negócio é meio confuso e, enfim... Deveria ser quando você aperta esse botão aqui e aí volta que nem é com esse botão. Esse botão aqui, inclusive, às vezes ele ativa o overlay do Steam também, em cima do overlay do Xbox. Mas agora deu uma estabilizada aqui na gravação do vídeo. E se a gente apertar e segurar ele? Ó, vibrou. Tá abrindo alguma coisa aqui, ó. Tem alguma coisa carregando aqui. Isso. Ih, eu não consigo voltar agora pro menu. Bom, não aperte e segura, senão vai travar o bagulho. Um outro probleminha que eu tenho nesse aplicativo Xbox é que se você tentar abrir um jogo que já está aberto, ele não vai alternar para o jogo, ele vai tentar abrir de novo. Aí depois ele vai para o jogo, ao invés de dar um Alt Tab rapidinho. Eu tô achando que isso aqui é a captura de tela dele, mas ele só fica carregando aqui e não faz nada. Aquela coisa, né? O lançamento acabou de acontecer, demora alguns meses até a experiência estar redondinha. Não deveria. Agora, se eu aperto o botão Xbox, aí sim a gente vai para um Alt Tab, ó lá. Aí eu tenho acesso aqui e você não precisa ir na tela não, ó. Os controles funcionam para você alternar rapidamente. Então, o negócio é o seguinte, se você estiver no jogo, você abriu esse menu, quer voltar para o jogo, aperta e segura aqui, pum, aí. Essa é a solução mais rápida que eu encontrei até agora. E aí, se a gente apertar e segurar esse outro aqui, ele vai direto para o Copilot, que não é o botão, é isso mesmo, é o centro de comando. Apertou, ele vai direto pro Copilot. É isso. É meio confuso, não é muito intuitivo, mas isso eu acho que eles podem ir melhorando. O importante é que a gente não está mais interagindo com aquela área de trabalho do Windows. Ela não fica mais rodando aqui, você não tem que acessar aquele menu iniciar, é só você organizar todos os seus aplicativos direto aqui no aplicativo Xbox, colocar tudo aqui. Ele reconhece a maioria dos jogos, mas às vezes um outro que você baixou por fora não pega, né? Por fora das grandes plataformas, eu digo, né? Não nos sites de torrent. Aí você consegue adicionar aqui, além dos aplicativos também. Então, você quer abrir aí um Microsoft Edge, você pode abrir por aqui e ele vai funcionar nessa interface diferente, sem você ter que lidar com janelinhas aqui numa área de trabalho.
É um ponto muito, mas muito positivo. Tem muita coisa para melhorar? Tem, mas a gente pelo menos já deu aí o primeiro passo. E pelo que me disseram, só o fato da gente não estar renderizando a área de trabalho do Windows, não estar fazendo ela funcionar aqui, economiza uns 2 GB de memória RAM. Apesar disso, não há uma diferença de desempenho nos jogos se a gente estiver rodando aqui ou na área de trabalho, até porque o Windows como um todo continua sendo executado de qualquer jeito. E quando estamos em um jogo e a gente aperta aqui o botão Xbox e puxa, né, o overlay, ficou bem legal o desenho, né? Apesar que eu acho que poderia ter aproveitado um pouco mais aqui esse espaço da tela, mas dá para ver o jogo aqui atrás ainda rolando. E aí você tem aqui um acesso rápido aos últimos jogos, você tem aí algumas configurações, como microfone, volume e também para ligar ou desligar o console portátil, rede Wi-Fi, Bluetooth, modo avião. Tem aqui a área social, Xbox Social, mas eu não tenho amigos, então não tem ninguém aqui. A gente tem aqui o Gaming Copilot também, que pode ser acessado, né, como eu mostrei segurando o outro botão. Configurações de áudio, configurações de captura de tela e aqui aquelas métricas também, que a gente pode inclusive fixar aqui na tela. E por fim, no último botão, a gente vê todos os recursos que você pode colocar aqui, né? Então, se faltou algum, ó, como recursos, ele adiciona um botãozinho aqui para você ver aí o impacto. Então, é isso. Tem os widgets também, que você pode baixar e colocar aqui. Mas é basicamente essa a experiência da tela. E quando ele está nesse modo Xbox também, ele não pede autenticação, não pede um PIN. Quando eu volto aqui, ó, ele já abre direto. Então foi uma melhoria aí na experiência também, para não ficar naquela de ter que ficar colocando PIN ou ficar autenticando. Uma coisa mais próxima de um console portátil mesmo. Porém, né, pode não ser interessante, já que é um PC, tem as suas informações ali se você estiver usando para trabalhar. Então é algo que precisa ser configurado aí de acordo com o seu uso. Dito isso, vamos ao desempenho. Afinal, melhorou ou não o desempenho em jogos em relação à geração anterior? E, infelizmente, apesar de eu ter grandes expectativas quando eu vi o anúncio do Z2 Extreme, não é exatamente isso que a gente vê. E para medir o desempenho, nós rodamos testes em 3 jogos, sempre ajustando o melhor preset, pensando num equilíbrio entre qualidade e desempenho. Usamos os perfis padrão de consumo de 13 watts, 17 watts e 25 watts, além do de 30 watts no ROG Ally X, contra um novo máximo de 35 watts no ROG Xbox Ally X. Primeiro, Ghost of Tsushima. E aqui a gente vê que o consumo mais baixo entrega o maior ganho de desempenho. Em 13 watts, a média de quadros por segundo sobe de 23 para 31, representando um ganho de 34%. Já em 17 watts, o ganho cai para 30%, com 47 quadros por segundo. Em 25 watts, há uma estabilização e o Z2 Extreme entrega apenas 1 quadro por segundo a mais. Mas na potência máxima, a gente vê que os 5 watts a mais podem fazer uma diferença, e aí a gente tem 10% a mais de desempenho. Já no Cyberpunk 2077, que demanda ainda mais poder de processamento, aí subimos de 26 quadros por segundo para 32 quadros por segundo em 13 watts, o que representa um ganho de 23% de desempenho. Agora, em 17 watts e 25 watts, curiosamente o Z1 Extreme se saiu um pouco melhor, com 1 ou 2 quadros por segundo a mais. Isso se encaixa dentro daquela variação que a gente vê quando os chips entregam praticamente o mesmo desempenho. E no consumo máximo comprovamos isso novamente, já que os dois exibem exatamente o mesmo resultado. E por fim, num jogo mais competitivo como Counter-Strike 2, a gente tem mais uma vez a confirmação de como o Z2 Extreme desempenha melhor sob baixo consumo, com 40% a mais de desempenho em 13 watts, passando por 23% a mais em 17 watts, 11% a mais em 25 watts, e aí com a potência no máximo, um ganho menor de 6,5% de desempenho. Esses benchmarks mostram que com o desempenho no máximo, a diferença é realmente muito baixa, às vezes muito menor do que os 10% que eu comentei. Mas quando a gente fala de uma potência mais baixa para prolongar a bateria, aí sim a gente tem uma diferença considerável que pode chegar a 40%. E isso também significa que um jogo mais leve pode rodar com o mesmo desempenho em um consumo mais baixo, melhorando a autonomia da bateria. Nesse sentido, é uma melhoria interessante em eficiência, mas isso é claro, só quando os jogos não demandam muito para rodar numa taxa de quadros por segundo aceitável, o que está longe de ser o caso aí nos AAA, a menos que você queira jogar travando em 30 quadros por segundo, que eu particularmente não gosto.
E por enquanto a gente só rodou esses 3 benchmarks, mas já dá para ter uma boa noção de como está o desempenho do ROG Xbox Ally X e o que esperar desse chip Z2 Extreme, que inclusive está equipando aí outros consoles portáteis também. Então, num primeiro momento a gente bate o olho e é aquela história, nossa, mas nem 10% de melhoria de uma geração para outra. Porém, isso é quando a gente considera o consumo máximo. Deu para ver aí nesses testes que quando o assunto é uma potência mais baixa, pensando em uma bateria que dura mais do que 1h30, aí o Z2 Extreme brilha, trazendo aí até 40% a mais de desempenho nesses primeiros testes. Sem contar que o mais legal é quando você vai rodar um jogo mais leve, não necessariamente um AAA, e agora o que antes precisava de 12 watts para desempenhar bem, agora precisa de 7 watts, e aí a bateria vai durar muito mais. Então, a grande evolução que a gente está vendo aqui no Z2 Extreme, graças a essa arquitetura, com 4 núcleos de eficiência, 4 núcleos de desempenho, né, essa combinação da Zen 5 com a Zen 5C, está no baixo desempenho, no baixo consumo. No baixo consumo entrega um desempenho mais alto. E quando a gente fala de desempenho no talo, aí vai ser decepcionante mesmo. Então, se você quer rodar um jogo como esse aqui, como Cyberpunk, com tudo no talo, aí ele não evoluiu muito mesmo, e infelizmente é isso que a maioria das pessoas quer, né? Você plugar ele numa power bank, plugar numa bateria, e aí essas pessoas não vão ficar felizes com esse ganho de desempenho que não chegou uma vez só aqui nos nossos testes em 10%, mas que vai ficar aí de 5 a 10%. Seria legal ter um ganho geral, né? Geralzão, mas a gente acaba ficando um pouco mais focado no baixo consumo. Então melhora muito no baixo consumo, essa é a primeira impressão. No alto consumo, por enquanto, ainda não. E tá sendo muito legal também testar um Xbox pela primeira vez, rodar benchmarks e tal, porque eu não tenho Xbox. Na verdade, o meu Xbox é isso aqui, ó. Esse é o meu... Você sabe o que é esse aqui? Isso aqui é uma torradeira. Olha lá. Esse é o único Xbox que eu tive na minha vida, ó. Os pãozinhos pula. Eu fiz um vídeo lá no meu canal, assistam. Vou deixar o link aí na descrição da torradeira do Xbox. Mas enfim, bora falar sobre a bateria. Bateria que também tá igual à geração anterior. É uma bateria de 80 Wh. O chip ele se comporta de um jeito muito parecido. Então meio que dá para calcular sem nem fazer testes. É o seguinte, se a bateria tem 80 Wh, se o console inteiro estiver consumindo 8 watts, a bateria vai durar umas 10 horas. A gente tem aí, né, uma perda de conversão, tem o Windows que não usa 100% da capacidade, ou já pede um arrego quando está ali nos 5%, então um pouquinho a menos. A questão é que aqui no Armoury Crate a gente consegue escolher o modo de operação. E aí, por padrão, nós temos algumas configurações que foram atualizadas e o novo mínimo que ele dá aqui no preset é 13 watts no silencioso, 17 watts no desempenho e 35 watts no turbo. Antes ele ia até 30 watts no máximo fora da bateria, então isso daqui já é um bônus. Então aqui dentro do Armoury Crate a gente vem na opção desempenho, aí a gente tem essas opções que eu acabei de comentar e aí tem a opção manual. E é aqui que a gente vai ajustar exatamente aí cada detalhe. Essa primeira opção é a mais importante, que é o SPL, o Sustained Power Limit, que é o limite aí de consumo de energia que vai ficar a longo prazo aqui no console. E aí a gente consegue ajustar, ó, de 7 watts, também agora ele fica um pouquinho mais baixo do que a geração anterior, a até 35 watts. Os outros dois também são interessantes de comentar porque eles impactam no consumo e no desempenho. O primeiro, o SPPT, é Slow Power Package Tracking. Já o segundo é o Fast Power Package Tracking. O Slow, ele vai de alguns segundos a até 1 minuto, né? Permitindo aqui que, no caso, o chip consuma até 45 watts nesse período de tempo. Já o Fast, que vai até 55, aí é aquele pico momentâneo. São de milissegundos a poucos segundos que o chip pode puxar mais energia para entregar um pouquinho a mais de desempenho ali quando precisar. Obviamente, né, deixar essas duas configurações mais altas vai atrapalhar a autonomia da bateria. Então, o ideal é deixar tudo limitado aqui. Se você quiser o máximo de bateria, ó, deixa tudo no mínimo, e é assim que a gente conseguiu alcançar quase 7 horas de bateria, né? Colocando o chip aí em 7 watts de consumo e limitando aí o SPPT e também o FPPT. Quase 7 horas, deu umas 6 horas e meia, mais ou menos. Ué, mas não tinha aquela conta de 80 watts-hora, etc? Teoricamente, se eu colocar em 8 watts, era para durar umas 10 horas, mas isso é considerando apenas o consumo do chip.
tem o restante aqui também, né? A gente tem o consumo da tela, que a gente rodou esse teste aí com o brilho em 50%, tem o som, tem o restante dos controladores aqui, o chipset, memória, SSD, etc. Então é bastante coisa que, pela minha estimativa, ó, se você coloca em 7 watts, o sistema como um todo deve estar consumindo uns 11. Se você coloca em 30 watts, uns 47. E no máximo 35 watts deve chegar aí uns 55 watts. Por isso que a bateria dura 1h30 se a gente colocar no talo. É muito consumo, a bateria não aguenta, mesmo sendo 80 watts/hora. Então colocando em 35 watts dá 1h30. Se a gente coloca em 30 watts dá quase 2 horas. 17 watts chega em 3 horas. 13 watts, quase 4 horas, e 7 watts, que é a configuração mais básica aqui, né, o que a gente pode setar para esse chip, chega em quase 7 horas, né, daí umas 6h30, como eu comentei. É muito próximo do que a gente já tinha no ROG Ally X. Eu acho que talvez a maior diferença seja realmente o mínimo, que dá para descer um pouquinho a mais. Aqui dava para descer até 10 watts, agora dá para descer até 7. E esses valores que eu mostrei aqui, de 13, 17 e 25 watts, são de atualizações mais recentes do Armor Crate, porque antes era 10, 15, acho que 20, se eu não me engano, ou 25. Então tinha 10, 15, agora é 13, 17, tentando trazer um pouquinho mais de desempenho, mesmo quando você está na configuração mais básica, a custo da bateria. O restante, Armor Crate, né? Faltou falar do Armor Crate aqui, mas ele não mudou em relação à geração anterior. Quem assistiu o vídeo dos ROG Allies antigos, tá vendo algumas coisas diferentes, mas isso foram atualizações já aplicadas nas gerações anteriores. Por isso que eu não vou falar muito sobre isso, mas a gente pode personalizar. Não quero assistir vídeo. Ou é atualização ou é tutorial que ele fica forçando aqui em mim o tempo todo. É configurações geral, calibragem, Aura Sync, iluminação, áudio, game visual, conexão. Tem muita coisa para você personalizar ao máximo. Em termos de software que controla o console, a Asus é a que está mais avançada, assim, fora o Steam Deck, que é outra categoria, né? A gente está considerando aqui consoles com Windows. Frente a outros como o MSI Claw ou o Legion Go da Lenovo, o Armor Crate ele é muito mais completo em opções para personalizar aí a sua experiência. Então nisso a Asus está mandando bem. Ele só pede muita atualização toda vez que você abre, mas beleza. E eu não preciso do Aura Sync aqui, porque eu já tenho o meu controle de LED que já estava integrado aqui, ó, no console. Eu esqueci de tirar o suporte aqui faz um tempo. A gente tem tanto controlinho de LED aqui no estúdio, ó, que eles viram suporte também. É isso. Suporte, Gustavo. Então é isso, galera. Essa foi a minha análise inicial do ROG Xbox Ally X. Olha, essa ergonomia tá incrível. O Windows está evoluindo, mas ele ainda custa muito para um produto que não chegou lá, como, por exemplo, o Steam Deck. Eu acho que a coisa mais legal de investir no Steam Deck é que o Gabe Newell, da Valve, já falou que eles não têm interesse em ficar lançando um produto todo ano. Eles vão lançar um Steam Deck 2 quando tiver melhorias significativas no desempenho, que você realmente olha um, compara com o outro e fala, nossa, esse aqui é muito melhor. O que não é o caso aqui, porque o ROG Ally X, ROG Xbox Ally X, ele é muito parecido com o ROG Ally X. Em termos de experiência nos jogos, o que você mais vai perceber a diferença é na ergonomia na hora que você está segurando e no desempenho quando o consumo está mais baixo. Então, se você curte um jogo que não demanda muito para rodar bem, né? Um jogo 2D de plataforma, um indie mais simples, que funciona bem de 15 watts para baixo, aí sim você vai ver uma evolução mais significativa, você vai ter mais desempenho mantendo a autonomia de bateria, ou vai poder aí também reduzir um pouco o consumo, mantendo o mesmo desempenho e aí aumentando a autonomia da bateria. Agora, com relação a ele ser um Xbox, aí eu não sei, porque ainda é um console portátil com Windows, e a maioria das otimizações relacionadas a Xbox também estão chegando aí para os outros consoles portáteis com Windows. Então, nesse momento inicial em que o preço está mais alto, eu não sei se vale a pena esse investimento, mas é legal acompanhar de perto as melhorias nesses produtos, visto que há poucos anos era aquele Windows de notebook de PC sem nenhuma otimização, e agora a gente já tem até uma interface dedicada. Mas é muito legal ver aí esses primeiros frutos desse investimento aí da Microsoft e essa parceria com as fabricantes. Quem sabe, né, no ano que vem a gente não ganha aí o Alto SR e outras melhorias na interface que vão deixando cada vez mais próxima essa experiência do SteamOS, que já é um sistema operacional de console mesmo, né,
num portátil. Lembrando que a gente pode instalar SteamOS neles também, e eu vou fazer isso no próximo vídeo, hein? Próximo vídeo dele em janeiro, quando sair o Alto SR, a gente volta aqui com uma análise mais completinha. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essas foram as minhas primeiras impressões, uma análise inicial aqui do ROG Xbox Ally X. A gente agradece aí a Microsoft por ter enviado pra gente testar aqui, a Asus também, e espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você curtiu, deixa o seu like, comenta aí o que você achou e nos vemos em breve. Valeu, galera, e até a próxima!